Vamos então ao livro de ciências, página 10, vamos para o subtítulo Características dos sons. Nós vamos estudar hoje sobre a intensidade, o timbre e o tom dos sons, tá bom? Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes como o zumbido das abelhas, o ruído do motor do carro e os vários sons dos instrumentos musicais? O que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? A acústica é a ciência que estuda os sons e as características que tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer 3 características do som. Então, vamos lá, a intensidade. A intensidade, quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos referindo à intensidade, também chamada de sonoridade. É usada para definir se um som é fraco, baixa intensidade, ou forte, alta intensidade. O que faz o som ser mais intenso ou menos intenso, então? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. E quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Então, o que nós entendemos por intensidade, normalmente, né, no nosso cotidiano, é o volume. E isso é errado, né? Porque o volume, ele só diz se a intensidade está mais forte ou mais fraca, né? A gente vê a intensidade pelo volume. Olha aí nesse destaque. Quando pedimos para alguém abaixar o som, deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois na verdade estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. Então o volume ele serve para deixar a intensidade do som mais forte, ok? Vamos então entender o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando a sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudo, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda e dos homens é mais grave. Então, essa variação entre grave e agudo, nós no nosso cotidiano entendemos como fino e grosso, né? Quando a gente fala assim, fulana fala com a voz fininha, ou meu pai tem a voz bem grossa. Então a gente entende essa questão do tom como fino e grosso, quando na verdade a gente está falando dessa característica aguda e grave, né? Agudo porque o som ele tem as vibrações mais rápidas e grave porque o som tem as vibrações mais lentas, tá bom? Vamos então perceber isso no instrumento. No caso aqui a gente vai ver as vibrações mais lentas do tom mais grave da tuba. Então ouça aí. Essa é a musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei se vocês assistem, fez parte da minha infância. Eu amava, era muito legal. E aí, agora a gente vai ouvir o som do violino, que é um som agudo, né? As vibrações são mais rápidas. E eu quero que vocês percebam e notem a diferença do tom, né? Da vibração
como de fato da tuba é bem mais lenta e a do violino é bem mais rápida, olha só. Então, a gente percebe aí a diferença e nas ondas que são ilustradas aí no livro de vocês, também dá para perceber, né? A onda da tuba é uma onda com mais espaçamento. Já a onda do violino, tem um espaçamento menor, exatamente porque esse som sai com mais frequência, mais rápido. E também relacionado os tipos de som, nas características do som, nós temos o timbre. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. Então, o que vai dar diferença nas notas é o timbre, né? A forma com que esse timbre está sendo cantado ou tocado, que é o caso que nós vamos ver aqui da banda. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato das ondas sonoras, que varia de acordo com a fonte sonora. A fonte sonora é qualquer dispositivo ou instrumento ou um corpo que emite sons identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Então, em uma banda, ao tocar a mesma música, cada instrumento emite uma nota musical com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir canção. Então, nós podemos, cada instrumento vai gerar, né, a mesma nota musical e ele se diferencia pelo timbre que cada um dele tem. Vamos ouvir. Abaixa o volume que a banda é um pouco mais alta do que os outros. Banda. E aí a gente percebe, né, os instrumentos mais agudos, né, tipo o prato, que é mais agudo, e os tambores, né, o surdo, que são mais graves. Dá pra ver a diferença, mesmo eles tocando junto, em conjunto, a gente consegue perceber essa diferença por conta do timbre de cada um. Vamos agora à questão da reflexão do som. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma parede. Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir a repetição da nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até nossas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos
os dois sons temos aí o eco. Então, quando a gente está no espaço que está muito vazio, né? Geralmente no banheiro, né? Que tem poucas coisas, a gente consegue ouvir o eco da nossa voz. Isso porque nós falamos e essas ondas sonoras que nós falamos, elas refletem na superfície, seja como diz, né? Em superfície duras ou lisas e lisas e volta, né? E aí nessa imagem a gente consegue perceber. O menino fala as ondas sonoras linhas brancas, são refletidas na parede e volta para ele, essas linhas vermelhas. Então, esse é o reflexo do som. Em espaços abertos como um parque, o eco é fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até nossas orelhas, né? O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatro e auditório. Por isso, as paredes do teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco. E aí, eu achei muito bacana essa curiosidade que é sobre os morcegos, né? Eles, olha lá, você sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para eles, os ecos, né? Analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para captá-la, o morcego identifica onde está a presa. Então ele envia essa onda sonora aguda, que a gente não consegue perceber, que não é audível para a gente. Ele envia essa onda. Quando ela bate no corpinho da presa, ele consegue perceber o tempo que levou para chegar até a presa e mais ou menos em qual direção ela está. Eu achei isso muito legal, né? Bacana? Então agora, para o terror das mamães, dos papais, do pessoal de casa, nós vamos para a sessão Eu Cientista, que propõe que vocês façam 3 instrumentos, mas não façam muito barulho, tá? Mas eu quero que vocês façam e contem a experiência na página 14, né? Na página 13 tem aí o chocalho, que vocês vão fazer com uma garrafinha descartável, né? Pode ser de iogurte, aquelas menorzinhas de refrigerante, grão de arroz, areia. No caso, eu acredito que não precisa da areia, né? Porque o grão de arroz já é suficiente. E aí vão vedar com papel aí a tampinha, como se faz de garrafinha de refrigerante, nem precisa, né? Só você tampar novamente e vai aí ter a sua experiência com chocalho. O gongo, você vai pegar uma bacia metálica, pode ser uma bacia maior, né? Ou, tem que ser um pouco maior. E uma colher de pau para bater no fundo da bacia, sem amassar as coisas da mamãe, hein? E o violão de elástico na página 14, vocês vão fazer muito legal, achei super legal, ó. 2 lápis de cor grande, 4 elásticos, aquele tipo de amarrar em dinheiro, sabe? Aqueles elastiquinhos. Uma caixa de lenços vazia e essa caixinha aí você pode substituir. Mas percebam que a superfície dela, ela tem um buraco, mas a maior parte está coberta. Então você pode pegar, por exemplo, uma caixa de sapato, uma caixa menorzinha e fazer esse buraquinho aí, de forma que fique, né, como um violão mesmo, né? O violão ele tem uma superfície, a maior superfície dele é tampada, tem um buraquinho pequenininho. E fita adesiva para colar tudo isso, né? E tem uma forma de fazer. Aí, após vocês fazerem esses instrumentos, terem as suas experiências com seus instrumentos, vocês vão responder as questões. Agora, faça o que se pede. Como o som é produzido nos instrumentos feitos por você? Complete o quadro com informações referentes à produção de sons de cada um deles. Então, a gente tem aí os instrumentos, né, o chocalho, o gongo e o violão de elástico, e como o som é produzido. Então, você vai colocar aqui na frente, a partir da sua percepção, como é que esse som é produzido. Por exemplo, o grão de arroz dentro do vidrinho de refrigerante. Você chacoalha lá. Por que você acha que o som é produzido? Ah, tia, eu acho que o som é produzido porque o grão de arroz bate na lateral lá no vidro de refrigerante, né, na PET, e aí gera o som. Então, você vai pensar no que você está fazendo e vai anotar aqui para mim. Na número 2,
Os instrumentos feitos por você são modelos adaptados de instrumentos musicais. Pesquisas com quais materiais cada um desses instrumentos são feitos e compare com os materiais que você utilizou. Então, você vai pesquisar no geral como que é feito o chocalho, né? Tem vários modelos de chocalho, mas no geral tem uma forma de fazer. E vai verificar qual que é a diferença dos materiais que você usou e do material que é feito. O gongo e o violão a mesma forma, tá bom? Na seção lápis na mão, analise as seguintes ilustrações e mostre como o eco são utilizados em diferentes situações. Então, nós temos aí a situação, né, que tem um barco com as redes lançadas, os peixinhos aí, todo mundo conversando e ninguém sabe, né? Olha só esse destaque aí. Alguns navios produzem ondas sonoras que espalham na água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltam para o navio, o eco. Analisando as ondas, é possível saber, por exemplo, a profundidade do oceano e se existem navios afundados na região. Então, o eco aí, no caso, ele é usado em relação ao navio, né? Ele é usado para perceber qual é a profundidade do local onde esse navio está. Então, se ele demora mais tempo para chegar à superfície, quer dizer que é mais profundo, né? Se ele demora menos tempo, quer dizer que é mais raso. Quanto o tempo de distância, né? É o que vai saber se é mais fundo ou mais raso. E aí, na letra A, fala assim: na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas sonoras refletidas. Então, quais são as emitidas aí? É a do peixinho, né? Que é os menores aí. E as refletidas é o que rebateu lá no golfinho, tá? Letra B. Com qual finalidade os ecos estão sendo usados nessa situação aí do golfinho e dos peixinhos, né? Número 2. Leia o que Joaquim, Laura e Beatriz disseram. Em seguida, associe as falas das crianças às características do som que referem. Então, Joaquim falou: pernilongos produzem sons muito agudos. Uma das meninas, que eu não sei, deve ser a Laura, né, seguindo a ordem, fale baixo, não grite. E a última, Beatriz: piano tem um som muito bonito. Então, quem está falando sobre o timbre? Quem está falando sobre o tom? E quem está falando sobre intensidade? Você vai responder aí ligando, né, a criança à característica do som.